simpósio de crânioestenose e cirurgia crânio-facial de Fortaleza. É um evento que vai promover debates sobre essa condição congênita, caracterizada pelo fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas, articulações fibrosas entre os ossos do crânio de um bebê. Entre os participantes está o neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá, que é nosso convidado aqui. Ele é professor do curso de medicina da Unifor, atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, e a palestrante Natália Gereissati também participando. Também vão participar de forma não presencial e online também, especialistas vinculados ao Hospital Infantil de Boston da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, que é uma referência mundial nesse tipo de tratamento, profissionais de diferentes estados brasileiros, como Pará e São Paulo, além de familiares de pessoas diagnosticadas com crânioestenose. Estou falando aqui dos participantes do simpósio. E para debater esse assunto, vamos conversar aqui no estúdio com o Dr. Eduardo Jucá. Bom dia mais uma vez, doutor Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia, Nonato. A gente agradece muito esse espaço, que é sobretudo de conscientização e alerta para a crânioestenose. E por vídeo, o casal Natália Gereissati e Igor Cunha, pais do João, que é portador da síndrome de Apert e que são os idealizadores desse simpósio em Fortaleza. Natália e Igor, muito bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Jefferson. Obrigada pelo espaço. Vou começar exatamente a conversa relembrando que em março do ano passado aconteceu em Bauru, lá no Hospital de Reabilitações de Anomalias Crânioencefálicas da USP, Universidade de São Paulo, o primeiro simpósio sobre crâniosinostose. Estou falando dos nomes corretos? Sim, é crânioestenose ou crâniosinostose, tanto faz um como o outro. Contou inclusive com participações de nossos entrevistados de hoje. Doutor Eduardo, começando com o senhor, para que o nosso público possa realmente compreender o assunto, que é crâniosinostose e quais são as causas dessa doença. Aproveitar para mandar um abraço para a Natália e para o Igor, grandes parceiros aí nesse caminho de conscientização sobre essa condição, a crânioestenose, na sua forma isolada ou na sua forma sindrômica. E para explicar o que é, Nonato, é importante saber que o nosso crânio ele não é um osso só. São várias placas ósseas que têm um limite entre elas chamada sutura. O crescimento da nossa cabeça, do nosso crânio, acontece na sutura. Então, se eu tenho um fechamento, uma soldadura de uma ou mais suturas precocemente, antes do momento em que deveria acontecer, eu tenho uma alteração do formato do crânio. E qual o grande problema disso? No primeiro ano de vida, o cérebro está em expansão, em franca expansão. É a época da vida em que ele mais passa por um aumento, justamente pelo caráter do desenvolvimento do sistema nervoso de um bebê. E na situação da crânioestenose ou crâniosinostose, o cérebro tem uma restrição de crescimento, porque com o fechamento da sutura craniana, o espaço fica restrito. Você não tem a expansão da caixa que contém o cérebro. Então, esse é o maior risco, é o maior perigo, é o comprometimento do cérebro durante essa fase de expansão. Por isso, é importante fazer o diagnóstico cedo, para que o tratamento seja oferecido também cedo, para que a gente possa preservar o que eu chamo da matéria mais nobre do universo, que é o sistema nervoso das crianças. E após o diagnóstico, como é que deve ser o tratamento? O tratamento, em geral, é cirúrgico, em que a gente faz a abertura das suturas e um remodelamento craniano. E desse modo, a caixa craniana é aberta e passa a comportar a expansão tão necessária do cérebro do bebê. Agora eu gostaria de perguntar a você, Natália, como é que está o João e como é que vocês analisam os resultados obtidos pelo primeiro simpósio do Brasil que ocorreu no ano passado? João, a gente costuma dizer, Nonato, hoje que a síndrome é um detalhe na vida dele, né? Ele tem uma vida comum para qualquer garoto de 8 anos, né? Vai para a escola, tem uma vida social ativa, faz esportes. Então, hoje, a gente colhe os frutos de um tratamento que a gente conseguiu fazer adequadamente para ele, né? Quanto ao simpósio, acho que são passos que a gente vai dando e continua dando para dar visibilidade à causa, né? A gente está fazendo esse segundo simpósio justamente para continuar a dar visibilidade a essa causa. Mas a gente conseguiu
foram diversos artigos que foram publicados, provocados a partir do primeiro simpósio. Nós temos um protocolo nacional que está em trâmite no Ministério da Saúde, encabeçado pelo Nathan Monsores. Nós temos também um livro que vai ser lançado, é um livro internacional, não nosso, né? Feito por uma médica internacional, que vai ser lançado também em janeiro, e do qual nós temos o orgulho de participar como uma das famílias de diversos continentes, né, compartilhando a nossa experiência. Então, tudo isso... e fizemos também intercâmbio entre a comunidade médica daqui, nós não, né, a gente provocou com o simpósio, mas entre a comunidade médica daqui e a comunidade médica americana, que era um dos objetivos do simpósio também, né, melhorar, aumentar esse intercâmbio médico. Inclusive, a técnica que foi realizada no João, que foi uma técnica menos invasiva, que na época não tinha aqui no Brasil, tem alguns médicos que já estão começando a utilizar essa técnica aqui no Brasil. Enfim, acho que tem muita coisa para comemorar. A gente fala que são pequenos passos, mas são passos muito importantes. Interessante que parece que a prevenção, a ação preventiva que ela tomou com o João, beneficiou também o tratamento. Na verdade, a cranioestenose, ela não tem uma prevenção em si. Eu estou dizendo, quando surgiu o problema, ela apressou-se em estabelecer o tratamento, né? Verdade, e esse movimento que tem as famílias à frente, a família da Natália e do Igor se destaca, também família da Graciela, que é presidente da Associação Brasileira de APERT, é um gesto de grande generosidade, Nonato, porque mesmo depois do tratamento dos seus filhos, as famílias têm se dedicado a conscientizar, a apoiar, a acolher aquelas que têm um diagnóstico novo, e isso acaba dando mais conforto para as pessoas que têm esse diagnóstico. Que a cranioestenose, caracterizada como doença rara, quando a gente ouve falar dela a primeira vez, ela já está dentro da nossa casa. Outras situações conhecidas, você tem um vizinho, um amigo que tem um filho que já teve, mas a cranioestenose ainda carecendo de divulgação, e a gente agradece o espaço que a Jangadeiro tem dado para a gente, ainda carecendo de divulgação, quando você ouve falar a primeira vez, já é com seu filho. Então isso leva a uma ansiedade, a uma angústia, e essa interação entre as famílias que já passaram pelo tratamento e as que acabaram de ter o diagnóstico é muito benéfica. Internautas e ouvintes de rádio devem estar perguntando, é de grande incidência no país? Ela é caracterizada como doença rara. Sim, mas se você reunir os casos que acontecem nas diferentes formas, a cranioestenose isolada, a cranioestenose sindrômica, espalhadas por todo o nosso estado, por todo o país, é um grande contingente de crianças e de famílias. Qual o sintoma que a mãe e o pai começam a se preocupar? O principal, alteração no formato do crânio do bebê. Então, pode concluir. Então, é necessário que as famílias prestem atenção a esse aspecto, mas que também os profissionais de saúde estejam preparados para acolher esse sinal de alerta e que coloquem no fluxo adequado de investigação. Por isso o simpósio é importante, não é, para a categoria. Agora, Igor, muito bom dia. É notório que a falta de informação e de tratamento é um problema. A gente pode afirmar que existem avanços no Brasil no sentido de minimizar esses aspectos? Eu diria que depois do primeiro simpósio, sim, a gente vê essa união entre família, governo e médicos procurando ampliar essa divulgação, ampliar o acesso, porque como o doutor Jugar falou, em algum lugar do Brasil vai nascer uma criança, vai ser o primeiro contato com a síndrome. Então é muito importante que essa família consiga entrar em contato ou com outras famílias, ou com médicos que são especialistas no assunto, para poder fazer o tratamento o mais rápido possível. Para que outras famílias possam melhor entender,
Natália, como é que foram esses anos de tratamento do João, se você pode detalhar, inclusive falando sobre como é que ele está atualmente. Imagino que nessa caminhada vários especialistas o acompanham. Qual é a felicidade que você tem em falar sobre o relato do ganho com o tratamento? Em primeiro lugar, o que aconteceu comigo, acho que acontece com a maioria das mulheres, o diagnóstico não foi feito na barriga. Então, quando o João nasceu, foi um choque para todo mundo. A gente teve que se organizar, entender quem poderia dar esse diagnóstico certeiro, né? A partir daí, você tem que ser rápido, porque essa primeira cirurgia de liberação das suturas, ela deveria ser feita neste primeiro ano de vida, para que a criança não tenha problemas de desenvolvimento lá na frente. Então, a gente fez esta primeira cirurgia, que a gente acabou indo para fora, porque a gente essa técnica que é menos invasiva, a gente acabou indo para fora para fazer esses primeiros anos de tratamento. Fizemos, a João teve em torno de 10 cirurgias, passou por mais ou menos umas 10 cirurgias até hoje. Entre cirurgias grandes, cirurgia de crânio, cirurgias, no caso dele, né, que ele é uma craniosinostose sindrômica, né, ele tem síndrome de Apert. Ele nasceu com os dedinhos, os pés e as mãos grudadas, então a gente fez uma série de cirurgia nas mãos e nos pés, né, de correção, de separação dos dedos, para que ele tivesse uma boa funcionalidade das mãos. Enfim, né, a gente fala que são anos. Os primeiros anos também fica sempre aquela incerteza, né, como é que vai ser o desenvolvimento. Então, a gente passou por todas essas incertezas, a gente fala que foram anos de muita paciência, dedicação, mas valeu a pena, porque hoje ele está aí brincando e, na escola, enfim, com a convivência com outras crianças da idade dele, fazendo tudo que as outras crianças fazem. De vez em quando na escola me chamam porque ele está fazendo danação também, faz parte. Então, acho que nessa nossa jornada, que é uma jornada árdua de muitas cirurgias, né, uma vez que você passa por isso, você consegue colher bons frutos, mas você precisa de muita orientação, é uma equipe multidisciplinar, de profissionais de diferentes naturezas, terapias, né? Ele faz fisioterapia nas mãos, né? Para melhorar a mobilidade das mãos. Ele faz um pouco de fono, né? Porque como tem alterações faciais também, a articulação da fala às vezes fica um pouquinho comprometida. Então, é uma jornada rodeada de muitos tipos de médicos e profissionais que são grandiosos na vida da gente. É interessante, é uma experiência para os pais de primeira surpresa, né? Depois de confiança na medicina, na ciência. E eu acho que deve ser o mesmo aspecto. Quando tem filhos assim com problemas que surgem, as mães e os pais se apegam muito mais do que os outros. Não sei se acontece com você. Acontece, Natália? Tem um apego muito maior com o cuidado também, o zelo e um carinho bem maior. Claro que não diferencia de outros filhos. Mas deixa eu dar um intervalinho bem rápido, vocês aguardem aí, que eu vou perguntar ao doutor Eduardo sobre a relação desse tratamento pelo SUS. E a Natália, sobre o debate do simpósio, que realmente é importante para toda a categoria de ciência e da medicina. Nós estamos às 10h17. Nós estamos às 10h19, voltando a falar aqui sobre exatamente a craniosinostose, que é o assunto aqui levantado por nós através do doutor Eduardo. O doutor Eduardo professor do curso de medicina, Eduardo Jucá. Temos também a participação da Natália Gereissati, que vai também palestrar no simpósio, do Igor, que está conosco também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na volta aqui ao doutor Eduardo.
No Brasil, como é que o SUS está hoje em relação, por exemplo, a esse tratamento e a cirurgia? Quais são os protocolos e os tratamentos oferecidos pela rede pública do país? A gente sabe, Nonato, que quando a gente fala rede pública e SUS, também nós temos diferenças entre os vários centros, né, no país. Então, há alguns centros que concentram os casos complexos com maior volume. E aí a gente pode citar o centro de Bauru, de malformações craniofaciais, que você citou no começo, onde ocorreu o simpósio do ano passado, a Sobrapar em Campinas, a USP em São Paulo e em Ribeirão Preto, a Escola Paulista de Medicina. Então são centros que agregam um volume maior. Aqui no nosso estado, o atendimento segue um fluxo de encaminhamento e o centro de referência é o Hospital Infantil Albert Sabin. Então as crianças primeiro dão entrada pelo ambulatório, são avaliadas e a partir daí é proposto o tratamento cirúrgico, que é realizado de maneira eletiva no centro cirúrgico do hospital. É claro que no SUS a gente consegue oferecer o tratamento, mas existe espaço para melhora, sobretudo com relação à demanda dos casos e a capacidade de dar vazão, ainda mais tendo em conta a necessidade de tratamento rápido. Deixa eu voltar aqui a Natália e ao Igor. Ô Natália, ao trazer esse debate para Fortaleza, qual é o objetivo principal de vocês? Como é que foi pensado? Você já se manifestou no passado que é uma forma de compartilhar a experiência com outras famílias, que o doutor Eduardo também lembrou. Compartilhar nossa experiência, dar visibilidade à causa, aumentar a discussão na comunidade médica, né, dar mais informação para a comunidade médica. Eu acho que tudo isso está nos nossos objetivos, né? E no fundo, o que a gente quer é que se a gente melhorar um pouquinho mais a caminhada dessas crianças que ainda vão nascer com APERT, a gente está aqui fazendo alguma coisa de que são pequenos passos, mas grandes passos. Então, no fundo, o que a gente quer é isso, melhorar a caminhada para quem está vindo aí, né? Isso é bom. Ô Igor, como pai, qual a sua expectativa sobre resultados desse encontro? O que é que você pretende alcançar com a expansão do debate para a nossa região? Ô, Nonato, como a Natália falou, nossa preocupação é muito com a jornada das famílias, né? Então, que as crianças que nascerem, elas consigam rapidamente ter acesso ao tratamento, e aí isso significa, com o simpósio, a gente atingir o maior número de médicos, sejam pediatras, sejam enfermeiros, para que quando tenham o contato com a família, com a criança que acabou de nascer, eles consigam orientar, ajudar a família a chegar no tratamento adequado, no processo adequado, num tempo rápido, que isso é muito importante. Ok. Pois não, Natália. Um acréscimo aí, talvez o doutor Eduardo possa falar até melhor do que eu. Eu acho que hoje, uma das maiores questões, o diagnóstico consegue ser feito a tempo, precocemente, mas as cirurgias não conseguem ser feitas neste primeiro ano, que é super importante fazer nesse primeiro ano, para que a criança não tenha prejuízos lá na frente, porque a craniosinostose não é entendida pelo sistema como um tratamento cirúrgico que precise destas janelas de tratamento no primeiro ano. Então, ela acaba que vai ficando para depois, as crianças entram numa fila e elas muitas vezes vão ser atendidas muito depois desse primeiro ano, o que é uma pena. Talvez o doutor Eduardo possa até falar um pouco mais do que eu sobre isso. Perfeitamente, Natália foi claríssima e muito assertiva, correta na sua colocação. A cranioestenose tem uma dificuldade, um desafio. Ela precisa de um tratamento ágil, rápido, mas ela não se enquadra como uma cirurgia de urgência, que precisa ser realizada imediatamente. Então, muitas vezes ela acaba caindo em um ponto cego do sistema em que a criança é colocada em espera e aí tem que cumprir algumas etapas, o encaminhamento, o exame de imagem, e cada etapa dessa vai acrescentando tempo. No final, a gente corre o risco de, somando esses tempos, a criança cair fora da janela
ideal de tempo, a janela terapêutica, como a gente chama. Então faz parte dessa luta de conscientização, de debate, de troca de informações, também a gente levar essa informação aos agentes, tanto públicos como da medicina complementar, para que essas crianças tenham acesso ao melhor tratamento possível, mas também no tempo adequado, porque isso faz toda a diferença. Doutor Eduardo, vou aproveitar para saber a programação do simpósio. Sei que é destinado à área da medicina, mas o evento vai ser aberto ao público também? É aberto ao público, Nonato. Os nossos públicos-alvos são, sim, os profissionais da saúde, incluindo os médicos, neurocirurgiões, neuropediatras, os profissionais, os pediatras, grandes parceiros nossos, e os médicos mais importantes na vida de toda criança são os pediatras, profissionais de reabilitação, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, pessoal de enfermagem, tão fundamental ao longo de todo o tratamento. Mas as famílias também são muito bem-vindas e são protagonistas desse debate. Isso é uma tendência que está no mundo todo e felizmente chegou ao nosso país também, de unir profissionais de saúde e quem mais entende das crianças, que são as famílias. Então, com isso, os maiores beneficiados são os nossos pequenos pacientes, são as crianças. Vai ser realizado na Universidade de Fortaleza, sábado que vem, dia 22, de 8 da manhã às 13 horas. Eu perguntaria a Natália, você gostaria que você fizesse um convite para aqueles que tenham realmente interesse no assunto, Natália? Então, o simpósio vai ser feito na Unifor, vai ser o primeiro simpósio de craniosinostose do Ceará, de 8 às 13 horas no sábado, não sei que dia é sábado, desculpa. A gente quer agradecer também, venham todos, comunidade médica, vai ser uma manhã de muita troca de informação, compartilhamento de conhecimento, acho que vai ser muito bacana. Queria agradecer muito, não só ao Nonato, ao Jefferson, mas ao doutor Eduardo Jucá. Doutor Eduardo Jucá a gente conheceu no primeiro simpósio e tem sido parceiraço de tudo, da causa, e a Graciela, que é a fundadora da associação também de APERT, no caso, que a gente vem conseguindo fazer um trabalho, o doutor Eduardo falou, famílias e médicos, todo mundo se unindo, um escutando o outro, e tem sido super importante isso. Agradecendo ao Igor, à Natália, ao doutor Eduardo Jucá, desejando que o simpósio possa realmente render frutos e que os interessados precisam fazer um cadastro antecipado ou não? Existe um link de inscrição, Pronto. Só para fins de organização, mas o acesso é aberto e gratuito. A gente agradece muito também esse espaço, Nonato, que já faz parte dos resultados do simpósio, né? Porque o alcance de vocês é tão grande, a gente consegue fazer a informação chegar para muitas pessoas. Primeiro simpósio de cranioestenose e cirurgia crânio-facial de Fortaleza. A gente agradece a presença de todos vocês para uma discussão tão importante que chama a atenção de muitos ouvintes também e da comunidade de medicina. Muito obrigado. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube e do Facebook. Só você buscar pelo nosso canal o @Jornal Jangadeiro. Obrigado, doutor Eduardo, Natália, Igor. Agora 10h28. Obrigada.